já estamos de volta com o nosso Vida e Saúde desta segunda-feira. E hoje o nosso tema é especialíssimo, nutrição estética. Todos nós queremos ficar bonitinhos, né? Preservar a nossa vida, preservar a nossa saúde. E quem está aqui hoje nos ajudando nisto é a doutora Edna Sakamoto, nutricionista, que já veio aqui várias outras vezes e hoje vem tratar sobre nutrição estética. Doutora, estão chegando várias perguntas aqui e nós queremos ajudar o nosso público a tirar as dúvidas. Ótimo. Olha só, tem aqui uma pergunta muito interessante. A senhora falava sobre a acne nos adolescentes, sim, mas aqui chegou uma pergunta do Jaime Nogueira Costa, ele é de Ribeirão Preto. Ele diz assim: doutora Edna, eu queria saber se um paciente com 44 anos, que desenvolveu acne perto do pescoço e testa, pode estar relacionado à alimentação, sendo que os exames hormonais estão todos normais. Isto, pode sim, porque se os exames estão normais, o aparecimento da acne indica um processo inflamatório. Então, o que ele poderia incluir na alimentação para diminuir essas lesões, essa inflamação? Ômega 3. Ômega 3 é um nutriente que está presente nos peixes de água fria, tipo o atum, salmão, a sardinha é uma das fontes principais de ômega 3, que tem uma ação anti-inflamatória, né? Outra vitamina que pode ser incluída para diminuir a lesão é a vitamina C, padre, né? As frutas ricas em vitamina C, como a laranja, a acerola, o limão, o morango, também podem ser incluídos com regularidade para diminuir o processo inflamatório na acne, que não tem, nesse caso, a ver com a oscilação hormonal, né? Doutora, a senhora falou em ômega 3. Sim. E hoje é muito comum a gente ver nas farmácias variedades de ômega 3 à disposição da população. Sim. Aquele suplemento ali, é válido a utilização dele? Tem que ter algum critério? Como que deve se fazer? Sim, é válido e é importante também avaliar a quantidade de ômega 3 no suplemento, né? Pela alimentação, a gente vai encontrar o ômega na linhaça e na chia, mas na farmácia, né, e inclusive até em supermercados, alguns supermercados têm até na prateleira o ômega 3 na forma de suplemento. Aí é importante a orientação de um profissional, porque existem 3 tipos de ômega 3, que um é o ALA, principalmente de origem vegetal, o EPA e o DHA. E a efetividade e a concentração desses ácidos graxos da família ômega 3 é que vão determinar a quantidade de cápsula que você vai ingerir. Então, quando a gente fala de 1 grama, né, ou de 1000 miligramas de ômega 3, não significa que é uma cápsula só. Você tem que avaliar no rótulo quantos miligramas de ômega 3 você tem na cápsula, para então ajustar a dosagem. E isso também de acordo com o seu médico ou de acordo com o seu nutricionista. É preferível uma orientação profissional antes de fazer o uso do ômega 3. Isso, exatamente. Que bom saber disso, hein, doutora? Isso aqui está à disposição, assim, em todos os lugares, né? Isso, porque, de fato, tem benefícios comprovados, né? Esse efeito anti-inflamatório, o efeito nas dislipidemias, né? Na redução do colesterol, do triglicérides, é comprovado. Só que precisa de uma orientação, porque, às vezes, você vê uma diferença muito grande, uma variação muito grande de preços, e isso é em função da quantidade de ômega por dose, né? Por cápsula. Doutora, mais perguntas aqui, ó. O Adriano Rodrigues dos Santos, de Montemor, estado de São Paulo, ele pergunta assim: doutora Edna, qual o alimento que ajuda no fortalecimento do cabelo? Vários nutrientes, né? Principalmente pensando na ingestão adequada de proteína, né? Então, as carnes magras, então cortes de carne vermelha magros, o frango, o peixe, nutrientes como biotina, que é uma vitamina do complexo B, por exemplo, padre, que está presente na gema do ovo, que muita gente não come por causa do colesterol. Então vamos dar uma olhadinha aqui na tela, vamos doutora. Lá? Tem uma tela aqui que explica bacana para nós. Olha aqui, onde nós vamos encontrar as vitaminas A. Isso. Olha aqui. A gema do ovo, além de ter a vitamina A, é rica em biotina, né? Que é um nutriente fundamental para fortalecimento do cabelo.
né? Aqui, a vitamina A presente nos laticínios, né, no iogurte e na própria gema do ovo, também vão ajudar a melhorar, por exemplo, a qualidade da pele, melhorar a qualidade a hidratação do cabelo. Então, são nutrientes importantes, no caso, a vitamina A. E isso aí todo mundo tem em casa, né? Pois é, né? Muito fácil e muito agradável consumir. Temos aqui mais uma tela, vamos ver? Segunda tela, a nutrição do beta-caroteno. Isso, olha aí, olha que doutora. bacana. O beta-caroteno, padre, é o precursor da vitamina A, né? Então, são substâncias, por exemplo, contidas no brócolis, no agrião, no espinafre, na cenoura, na batata doce. E a gente sempre acha que o beta-caroteno, os carotenoides, têm coloração amarelo-alaranjada. E, de fato, tem. Então, por que você encontra... por exemplo, aqui na tela, o brócolis, o espinafre, que é verde escuro, né? É que o pigmento clorofila camufla, né, ou mascara a presença do carotenoide, mas ele está ali. Então, tanto é que quando o espinafre ou o brócolis começa a envelhecer, vamos dizer assim, a degradar, ele amarela. Aí você vê que tinha beta-caroteno, quando a clorofila se degradou, Doutora, né? aqui nós vemos a batata doce, Sim. o que é muito usado por pessoas que frequentam academias, né? Estão presentes sempre nas refeições. Por quê? A batata doce é muito utilizada por quem malha, padre, pelo baixo índice glicêmico. O que significa isso? A batata doce é rica em fibra e rica em carboidrato. Só que a presença da fibra na batata doce faz com que esse carboidrato, num pré-treino, por exemplo, forneça energia por mais tempo. Então, evita a fadiga, evita o cansaço e por isso que é utilizado por quem quer malhar, por quem quer fazer atividade física. Doutora, aqui temos entre as figuras apresentadas no beta-caroteno o espinafre. Sim. Esse espinafre ficou popularizado com aquela figura, não é, do Popeye, né, que criava força. Existe, de fato, uma correlação com aquele personagem, como ele apresentava a alimentação a partir do espinafre na vida cotidiana? Claro que guardadas as devidas proporções, né? O espinafre, sim, ele é além de rico em beta-caroteno, que é precursor de vitamina A, é rico em ferro, é rico em magnésio, que são nutrientes também que vão melhorar a produção de energia. Por isso que nos quadrinhos, né, se associa muito o Popeye com aquela força, com aquela energia após a ingestão do espinafre, né? Então, também para quem tem uma atividade física cotidiana, o espinafre também, é um excelente prato. Ele é fonte de ferro, sim, fibras, né? Então, de uma forma geral, padre, incluir vegetais verdes escuros sempre vai ser muito benéfico. E é justamente em função do sabor que é um dos que menos, principalmente os jovens, têm preferência. É o último que eles escolhem, né? Então, colocar isso desde a infância, né? Os alimentos verdes escuros desde a infância e manter esse consumo ao longo da vida tem efeitos, assim, maravilhosos na prevenção de doenças e também no resultado estético. Doutora, a manipulação desses elementos aqui que nós mostramos nessa tela, em sua maioria se come cru, não é? Exceto a batata doce, que é cozida. O cozimento ou a elevação da temperatura do agrião, do espinafre, do brócolis, altera o valor nutricional dele? Alguns nutrientes com a cocção, com o aquecimento, são degradados. Então, a vitamina C, por exemplo, é um dos nutrientes que, quando você submete a alta temperatura, acaba diminuindo a concentração. Mas isso não invalida o consumo, muito pelo contrário, você tem uma redução da presença, mas continua. Tendo vários outros nutrientes, né? Além da vitamina C. Então, vamos lá ver a vitamina C. Vamos lá. Olha a vitamina C, doutora. Isso, a vitamina C muito presente nas frutas cítricas, né? Mas também em frutas onde normalmente a gente não associa, tipo a goiaba, é riquíssima em vitamina C, o morango, o caju, né? Que não faz parte tanto do nosso hábito consumir o caju aqui, pelo menos em São Paulo, como fruta, mas sim como suco, né? O próprio abacaxi e o tradicional laranja e limão. Mas aqui faltou também a acerola.
Acerola, que é uma fruta riquíssima em vitamina C e que o consumo, por exemplo, de 1 ou 2 acerolinhas já fornece a quantidade de vitamina C que você precisa para o dia, né? Doutora, além da ingestão da vitamina C pela fruta, o organismo absorve essa vitamina C ou temos que fazer uma ingestão de mais alguma outra coisa para levar a vitamina C para o organismo? Só consumindo ela sozinha, isolada, basta? Normalmente, a vitamina C é melhor utilizada quando você tem a presença do que nós chamamos de bioflavonoides ou de substâncias químicas presentes. E fitoquímicos são substâncias que a própria planta produz, como rutina, espiridina, que melhoram, então, a utilização dessa vitamina C. E isso, por exemplo, está presente no próprio alimento, né? Quercetina, rutina, espiridina são flavonoides presentes nesses alimentos, com vitamina C. Então, a natureza já nos deu a vitamina e o fitoquímico que favorecem a utilização. E no caso da gente manipular o abacaxi fazendo um suco, por exemplo, ele diminui a quantidade de vitamina C por destruir as fibras ou tem a perda das fibras? Tem alguma alteração? Fazer um suco de abacaxi, o que é interessante? Primeiro, não adoçar com açúcar. E segundo, padre, é tentar não coar, para você fazer com que aquele suco ainda preserve parte da fibra, né, que está contida na fruta. Claro que se eu fosse fazer uma escolha, eu sempre prefiro comer a fruta do que tomar o suco. Mas se esse suco não for adicionado de açúcar, não for coado, nada impede de você consumir um suco de abacaxi, um suco de goiaba, um suco de caju, na forma, né, líquida, né? E mantendo também a presença dessas substâncias benéficas, no caso a vitamina C, para a pele, com ação anti-inflamatória e com ação antioxidante, ou seja, diminuindo os efeitos, né, ou retardando os efeitos do envelhecimento cutâneo. Né? Doutor, e quando esses elementos aqui da vitamina C, eles são manipulados para a realização ou produção de doces? A gente sabe que muita gente faz compota de goiaba, de caju, de morango. Ele perde também a qualidade da vitamina C nutricional? Nesse caso, quando você vai fazer uma compota, onde você vai aquecer por bastante tempo, há sim uma redução importante do teor de vitamina C. E o mais complicado, no caso das compotas, é a adição do açúcar, né? Que aí, então, a fruta deixa de ser fruta e passa a ser um doce. A base de fruta, mas passa a ser um doce, porque a presença da sacarose, né, que é o açúcar de cana, vai ser muito maior do que a presença da fruta. Então, sempre que possível, é interessante comer a fruta fresca. Nada impede de, eventualmente, fazer uma compota de laranja ou uma compota de abacaxi, mas aí a quantidade que você vai consumir é menor. Então, eu vou comer um pedacinho de doce de laranja, um pedacinho de doce de abacaxi e não fazer o uso de uma quantidade exagerada, então, porque daí afeta, né, pele, afeta as gordurinhas localizadas, né? A partir dos princípios nutricionais, é preferível que as frutas sejam consumidas in natura. Sim, sempre. Sempre, que coisa boa. Mas é uma delícia, né, doutora? Chupar um abacaxi, um caju. Isso. E a outra dica que a gente sempre dá, padre, é consumir a fruta na época dela, né? Porque ela vai estar mais gostosa, vai estar mais barata e vai estar mais nutritiva. Então, aproveitar que o nosso país é rico, tem uma diversidade grande de frutas e usar, por exemplo, as frutas que estão na época. Então, agora, você começa a ter a presença no mercado do figo, aqui da nossa região, né? Você tem a presença de manga. Então, tentar usar a fruta que está mais barata, que está mais gostosa e, consequentemente, ela vai estar muito mais rica em nutrientes. Doutora, a senhora falou, e é uma verdade, que o nosso Brasil é rico na diversidade de frutas. E é muito comum nós termos nas nossas casas saladas de fruta. Há algum problema em misturar as frutas ou também é um modo saudável? Pode ser um modo saudável de comer? Pode sim, pode sim. A gente pode fazer uma salada de frutas com diversas frutas até para facilitar
a ingestão, principalmente de crianças, né? Às vezes a criança não gosta de comer uma fruta específica, mas se está picadinho ali, um abacaxi, uma goiaba, um morango, isso facilita. E, na verdade, não há o risco de você alterar a quantidade de nutrientes. Na verdade, você tem o efeito cinético, você soma, né, a quantidade de nutrientes contidas em cada uma dessas frutas. Agora, é claro que o ideal é usar a fruta e um suco de laranja no máximo para adoçar. E não fazer uma salada de frutas com bastante açúcar ou leite condensado, padre. Aí já fica mais doce do que fruta, né? Doutora, aqui nesse quadro de vitamina C, nós temos várias das frutas apresentadas que são manipuladas com a casca. Por exemplo, o caju, o suco é feito com a casca, o morango, o abacaxi, o limão. Isso deve ser uma constante, isso de fato comprova um benefício para quem vai consumir ou pode ser retirado? Desde que você higienize adequadamente, né, a fruta pode ser consumida com a casca, né? Então, no caso da goiaba, do caju. Já o abacaxi não, né? Aí a gente tem que estar preocupado com outro aspecto, que é a presença, por exemplo, de agrotóxico, que principalmente está contida na parte externa, né? Do abacaxi, por exemplo, da laranja, que, por incrível que pareça, tem uma carga, né? Uma quantidade de agrotóxico importante na casca. Então, se você conseguir higienizar adequadamente, no caso das frutas como maçã, goiaba, caju, é interessante que você consuma com a casca pelo aporte de fibras, certo, né? E outras frutas que você higienize ou descasque para diminuir o conteúdo de substâncias químicas nocivas. Então, higienizando, pode. Isso. Porque muita gente aproveita a casca do abacaxi para fazer suco, para fazer chá, né? Cozinhar, fazer chá, e isso é muito comum nas famílias. Temos mais, doutora. Temos mais agora a vitamina E. Esse quadro de vitamina E, olha aí. Isso. Temos aí o germe de trigo, os pães integrais e o repolho. repolho. O repolho, né? A vitamina E é uma das vitaminas com teor antioxidante mais importante, né? E ela, além do germe de trigo, do pão integral e do repolho, a vitamina E está presente também nos óleos vegetais, nas sementes oleaginosas. Então, você tem vitamina E no óleo de girassol, por exemplo, você tem vitamina E nas castanhas, nas nozes. Então, o consumo da vitamina E junto com a vitamina A, junto com a vitamina C, tem essa ação antioxidante, essa ação protetora das nossas células. Doutora, para que firme bem na nossa mente e na mente daqueles que estão nos assistindo agora, sim, essa função antioxidante corresponde o que de fato? Significa você proteger a célula da ação, por exemplo, de substâncias nocivas, como radicais livres que são produzidos naturalmente pela respiração ou pela ingestão de substâncias tóxicas. Então, quando você tem um consumo adequado de vitamina A, vitamina C, vitamina E e alguns nutrientes como o zinco, como o selênio, você tem esse efeito protetor garantido. Então, a ação antioxidante é evitar que o seu organismo tenha a função metabólica dele alterada pela presença ou de radicais livres ou de substâncias tóxicas. Então, a vitamina E, a gente pode dizer que também ela combate o anti-envelhecimento? Isso, né? Principalmente o envelhecimento da pele, né? Então, vitamina E é super importante nesse aspecto. Então, ela é um anti-envelhecimento. Opa, que beleza, dúvida. Olha aí. Então, a gente pode comer pão integral na medida certa? Sim. O pão integral, além da vitamina E, pela presença dos grãos, ele também tem muita fibra, né? Então, isso contribui para a saciedade, a gente consome uma quantidade menor e se sente mais alimentado, mais bem nutrido. E pode ser torrado? Pode, porque o fato de torrar, padre, não elimina calorias. Isso é uma dúvida que as pessoas falam, mas é torrada. O que você tirou daquele pão? Água. O nutriente continua ali. Então, não adianta dizer que comeu 2 fatias de pão integral achando que diminuiu o aporte de energia. O que você tirou ali ao torrar foi a água só. Né? Doutora, no consumo do germe de trigo, como que a gente pode fazer? A gente vê nas farmácias, né, em casas de produtos naturais, que existe germe de trigo em cápsulas. A gente pode consumir assim ou tem um outro modo de fazê-lo?
O germe de trigo, você pode, na forma de alimento, eu gosto muito de usar para consumir junto com fruta ou bater junto com o suco, né? O germe de trigo, ele é aquela partinha mais oleosa que tem dentro da semente mesmo do trigo. E a indústria farmacêutica, a indústria de suplementos, né, usa também na forma de encapsulado. Mas aí o interessante é que você tenha uma orientação profissional. Agora, na forma de alimento, é interessante usar o germe de trigo para fazer uma farofinha funcional, que eu chamo, que você mistura o farelo de aveia junto com germe de trigo, castanha do Pará, para colocar, por exemplo, em cima de um mamão. Isso já tem aí você tem o beta-caroteno, né, presente no mamão, você tem a vitamina A, você tem a vitamina E do germe de trigo, então você tem já um alimento que vai, além de nutrir a célula, também ter um efeito benéfico em relação, por exemplo, ao aspecto estético, né? Que maravilha, hein? Olha só, nós estamos aqui com a doutora Edna Sakamoto falando sobre nutrição estética. Mande sua pergunta, você tem dúvidas a esse respeito? Nós vamos para um breve intervalo, mas voltamos em instantes, hein? Não sai daí.